Fala pessoal, beleza aí com vocês aí? Então a gente tá começando aqui com mais um React. No final de semana teve um debate aí, bem interessante, no policial militar de Minas Gerais e um professor. Então vamos ver o que aconteceu, né? Vamos iniciar os trabalhos aqui, tirando nossas próprias conclusões, né? Como é que foi desse debate aí? Beleza? Vamos lá então? Bora lá? E as regras, né? A gente fez ele em 3 etapas. A primeira etapa serão 6 perguntas de cada lado. Perguntas de até 5 minutos, com resposta de 5 minutos e réplica. Fazer para cuidar da saúde, para cuidar dos filhos, para conseguir estudar, para conseguir progredir na vida. Porque hoje, minha irmã, por exemplo, que trabalha na escala 6x1, para conseguir levar os filhos para o médico, é uma luta gigantesca. Porque ela trabalha na escala 6x1, médico funciona o quê? Dia útil, né? Então ela larga mais cedo o trabalho só no sábado, mas como é que você vai levar os filhos para fazer um exame, para um pediatra, para um fonoaudiólogo, quando no sábado a maioria está fechado? Então você vê que esse discurso conservador é um discurso... E alguns vai ter a quinta-feira só, viu? A maioria, que pelo menos na região nossa que tá indo, tá só até quinta-feira apenas. Discurso falso e hipócrita, porque toda vez que aparece uma medida que é boa para a classe trabalhadora, que é boa para a família brasileira, esses conservadores, esses liberais estão sempre do lado dos empresários, daqueles que ganham bilhões, daqueles que estão super ricos, daqueles que estão explorando o povo brasileiro. E a gente vai ter várias oportunidades de mostrar isso aqui em debate, de mostrar quem defende a classe trabalhadora e quem fica com pauta moral, com falso discurso, é ideologia de gênero, kit gay, não sei o quê, que é para tirar o debate do âmbito da economia, do âmbito do que muda a sua vida, do salário, do emprego, da infraestrutura, das condições de trabalho, do custo de vida, do preço da conta de luz, do gás de cozinha, da qualidade do transporte público. É isso que muda a sua vida e não esses discursos aí de pânico moral. Boa. Beleza. Quer já fazer a pergunta já? 5 minutos aí para a primeira pergunta. Perfeito. Deputado, no Brasil, a gente tem uma... Ele falou deputado, realmente, ele é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e deputado estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Claro, só foi uma redundância que eu falei aqui, deputado de Minas Gerais, mas é isso aí. Uma das maiores taxas de lucro dos bancos no mundo, né? Todos os anos, os bancos têm recordes em cima de recordes de lucro, né? O balanço é trimestral, então saiu recentemente o mais recente balanço trimestral do Itaú, do Bradesco, do Unibanco, do BTG Pactual, aliás, do Unibanco não, que não existe mais, se fundiu com o Itaú, do Santander e por aí vai. Recorde de lucro. O Brasil também é um dos países mais lucrativos para as multinacionais que estão aqui instaladas no Brasil. Então você pega o balanço de empresas internacionais, como a Ford, como a Chrysler, como a Apple, a Philcon e por aí vai, todas o Brasil é uma das maiores taxas de lucro do mundo. A gente tem um dos maiores custos do mundo de serviço de telefonia, um dos maiores custos do mundo de combustíveis, uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, toda a grande burguesia, aqui a gente não está falando do trabalhador que tem seu negócio e contrata 2, 3 pessoas, não. A gente está falando de grande burguesia. Toda a grande burguesia está surfando no lucro. Lucros, inclusive, que não são tributados, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Por exemplo, então um trabalhador que recebe participação nos lucros, ele paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas o empresário que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto. E aí teve 4 anos do seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, que não mudou em absolutamente nada disso. A pergunta é bem simples, deputado. Se a gente pega os balanços das grandes empresas, dos bilionários, e estão todos eles lucrando, aí quer dizer que se reduzir a escala 6x1, eles vão ter prejuízo, eles vão parar de lucrar. Eu gostaria de entender por que você é tão defensor dos grandes empresários, de gente como Jorge Paulo Lema, que acabou de dar um golpe nas Americanas, que teve como prejuízo 40 bilhões de reais, que prejudicou todos os pequenos e micros fornecedores e gerou prejuízo gigantesco para os trabalhadores das Americanas. Por que não acabar com a escala 6x1? 5 minutos, Raporeso. Quem defende grande empresário nesse país é o governo imundo e sujo do PT, do Lula. Esse PT que você falou que é de direito ali. Ih, você vê. Meu Deus do céu, cara.
Meu Deus do céu. Vamos continuar pra ver quem vai falar. Pelo amor de Deus, cara. Liberal, né? Eu sei que não é, eu vou provar isso daqui. Então é o seguinte, eu não defendo nenhum grande empresário, muito pelo contrário, eu defendo sim os mais pobres, porque eu sou de origem pobre e eu não nego as minhas origens. Agora vim aqui falar a respeito da escala 6x1. Eu sou contra essa escala, eu não sou a favor dela. Acontece que eu acredito que a gente consegue se libertar desse abuso, dessa dificuldade que o trabalhador enfrenta, não é através da caneta do político, mas sim através do livre mercado. É aplicando a receita. Ô, seu vagabundo, seu canalha. Se você é servidor público, por que você não montou uma empresa antes de virar policial militar, seu canalha? Pô, um cara desse tinha que ser expulso da corporação. Eu defendo o livre mercado, então sai da polícia militar, sabe? Agora você vai sair, né? Porque você tá com o bucho cheio de dinheiro, né? Ganhando quase 120, 300 mil, 200 mil por mês, vai sair da polícia militar mesmo. Agora. Mas os seus companheiros que estão lá ralando, trabalhando lá, não pensam desse jeito, não. É a única oportunidade que muitos deles que tiveram, seu canalha. Receita de países bem-sucedidos, como os Estados Unidos, como a Coreia. 2 milhões morando na rua. 500 mil pessoas morando dentro de carro. Muito bem sucedido. O país mais rico do mundo tem esse tanto de gente morando nessas circunstâncias. Muito parabéns. Coreia do Sul, né? Porque é inacreditável que em pleno século XXI eu esteja debatendo aqui com um comunista. Agora ele é um comunista. E qual que é o problema, seu retardado? Qual que é o problema, seu maluco? Pelo amor de Deus, cara. Ô, dá nervoso. Que vive no Brasil. Ele não vai lá para a Coreia do Norte aproveitar aquele show de democracia do ditador norte-coreano. Ele quer aproveitar daqui. Ele fala que é filho da classe trabalhadora. Isso é conversa para boi dormir. Ele é filho da mãe dele com o pai dele. Classe não faz filho. Isso é uma abstenção, uma divagação da imaginação dele. Meu Deus do céu. O que... Jesus Cristo. Nossa, esse cara tá queimando o filme da corporação inteira desse jeito. Ele tá queimando o filme do povo. Porque fica poético falar assim, eu sou filho da classe trabalhadora. Escambau. Ele é filho da mãe dele, que é uma pessoa que eu espero que ele honre, né? Porque a piada mais engraçada que eu poderia ouvir é um comunista, no discurso dele, falar a respeito de defesa da família. Ele defende a família? Eu vou provar que não. Eu vou provar que ele não defende a família e que ele não está preocupado com a família. Mas eu vou, em um primeiro momento, falar o seguinte. Eu sou contra uma canetada de político para interferir na economia, porque eu sei que o empreendedor brasileiro já está sobrecarregado de grandes dificuldades por parte de exigência do Estado, principalmente da CLT, que é a lei mais fascista que existe no Brasil. E hoje, se for aprovada essa irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional, o que vai acontecer? Os pequenos e médios não vão resistir. E por que não vão? Porque eles vão ter que diminuir o salário da mão de obra qualificada para contratar mais gente, porque eles não vão reduzir o lucro. Porque todo mundo trabalha pensando no lucro, eles não têm como reduzir o lucro. Então eles vão contratar pessoas desqualificadas, reduzir a mão de obra qualificada e com esse aumento de gasto, isso vai ser transferido para o produto final. O que vai acontecer? O óbvio, meu Deus do céu, o aumento da inflação. O trabalhador vai ganhar menos, mas vai pagar muito mais caro no produto, aumentando a pobreza, porque assim, política de comunista aplicado na prática só gera miséria. Jones, 3 minutos sua réplica. Eu fiquei com 1 minuto. Você tem um banco de dados aí pra usar. Ah, mas a primeira você falou que não tinha banco. Não, vai ter banco pra você e pra ele, a gente falou. O banco não vai passar de 5 minutos que a gente combinou, né? Não tem banco na abertura e na conclusão. Exato, nas perguntas sim. Mas é sua réplica agora de 3 minutos e se você quiser, você tem um banco já acumulado de 3 minutos já, que sua pergunta foi só 2 só. Então, eu tenho 1 minuto e mais 3 de réplica, ou seja, eu tenho 4. Entendeu? Você tem 3 minutos da sua pergunta que sobrou e tem mais 3 da sua réplica. Você tem 6 minutos.
Não, pô. Era 3 minutos pra fazer a pergunta. Eu fiz a pergunta em 2, Em guardei dois. 1. A pergunta é 5. Eu pus pergunta em 5. Ah, Pus pergunta em 5. A pergunta é 5. Fiz a elaboração Você da ficou com pergunta em 3 de 5. saldo. então eu me confundi, desculpa. Isso aí você tem 3 pra Atlépica e mais 3 que você Só que Aí, aqui de no banco caso eu sobrando. respondi a pergunta, eu não fiz a minha ainda. É Não, só isso você mesmo? vai fazer, você vai fazer. Ah, mas aí você vai fazer depois que Depois que acabar ele a rodada. repicar agora, Ah, você ok. faz, né? E você também acumulou um banco aqui Isso. de 2 2 e minutos 20. e 20 segundos. Ok. Tá? Vamos lá, gente. Veja, como vocês percebem... Opa. Pode ir. Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado bolsonarista, ele gosta de dar lacradinha. Não, mas ele não é filho da classe trabalhadora, ele é filho da mãe e do pai dele, que são da classe trabalhadora, sabe, 6 por meia dúzia. E aí o deputado deu uma lacrada, aí no meio da lacrada ele falou alto e comunista, e a Coreia do Norte e tal, e ele deixou escapar o seguinte: o empreendedor brasileiro é sobrecarregado. Percebam aqui como o deputado bolsonarista é defensor de bilionário. Veja, no Brasil, a gente tem muito imposto? Tem, para a classe trabalhadora e para a classe média. Eu acabei de dar o exemplo que se você é trabalhador e recebe participação nos lucros, você paga 27,5% de imposto de renda direto na fonte. Mas se você é um bilionário... Sim, isso é verdade. Se você for servidor público, você é descontado na hora. Você já recebeu o salário descontado já. e recebe lucros e dividendos, você não paga imposto. Bilionário no Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. No Brasil, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que tem uma das menores alíquotas do mundo inteiro, muito abaixo dos valores cobrados pela OCDE, que são os países mais ricos do mundo. Então, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro arrecada menos que o IPTU de São Paulo, né? Então, o grande agronegócio praticamente não paga imposto. Você tem instituído, desde o governo FHC, a Lei Candir, que isenta de imposto a exportação de produtos primários, que causa um grande prejuízo, inclusive, para Minas Gerais, já que Minas Gerais, desde 1997 até 2013, deixou de arrecadar 16 bilhões de reais de imposto na exportação desde a Lei Candir. Então, os grandes exportadores de minério, de soja, também não pagam imposto. Você também tem, foi revelado agora os dados, 550 bilhões de reais por ano de isenções fiscais para grandes empresas. Só uma empresa, já que ele falou da Coreia do Sul, só uma empresa como a Samsung, ela recebeu de janeiro até agosto desse ano 1 bilhão de reais de isenções fiscais. 1 bilhão. Aí não tem estado que aguenta, não. Não tem, o povo tá sendo lapidado. Sabe? Ganhou 1 bilhão de isenção fiscal. 1 bilhão. E esse dinheiro vai... O pessoal não tem noção que esse dinheiro vai para eles, pro dono da Samsung. Não fica para nós aqui. Porque tudo que é produzido para fora. Se tem alguma coisa aqui que é montado. É montado. E, se eu não me engano, a LG fechou as fábricas dela no Brasil, né? De reais, só uma empresa. Então você veja, quando você pega a carga tributária no Brasil, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que tem uma lanchonete, você que tem um restaurante, você que tem uma loja de brinquedos e videogame, vocês pagam muito imposto. Vocês pagam muito imposto no consumo, o Brasil tributa muito consumo, né? Então, quando você vai comprar a sua feira, quando você vai comprar a roupa, quando você vai comprar um medicamento, sim, paga muito imposto. E é um absurdo. Nós, comunistas do PCBR, nós defendemos acabar com todos os impostos sobre o consumo, especialmente o consumo que incide na sobrevivência da classe trabalhadora. Então, imposto na cesta básica, no medicamento, no vestuário, e por aí vai. E o pequeno e médio comerciante também paga muito imposto, mas veja, os bilionários, eles não pagam imposto. O Brasil tem uma das menores cargas tributárias do mundo sobre renda e patrimônio. O imposto sobre grandes fortunas no Brasil não existe. O imposto sobre herança no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, percebe? Nos Estados Unidos você tem um imposto sobre herança que pode chegar até 50%. Então, veja, o deputado, ele criou uma ficção aqui, uma mentira, que é o empreendedor é sobrecarregado. Eu acabei de dar o exemplo dos bancos. Então, perceba como um deputado, ele é defensor de grande empresário e é contra a classe trabalhadora. Acabei de novo de citar os dados. Então, veja, a questão é, então quer dizer que o Bradesco, com um lucro bilionário por trimestre, a cada 3 meses, gente, aí o Bradesco lucra 21 bilhões por trimestre.
Aí não pode não reduzir a jornada de trabalho, não. Vai quebrar o Bradesco? É isso mesmo? Aí a Samsung, que recebe 1 bilhão de isenção fiscal, aí não pode não reduzir a jornada de trabalho, não. A Samsung vai quebrar? É isso? Então, veja, é um discurso, aí ele vai dar uma lacradinha, aí ele ri, aí ele aponta, mas repare, ele não respondeu. Pegue o balanço das maiores empresas no Brasil de capital nacional e de capital estrangeiro e você vai ver que todas elas estão tendo lucros bilionários. Aí na hora que vem uma medida para o benefício da classe trabalhadora, aí o deputado bolsonarista é contra e quer dizer que defende você, que é micro e pequeno comerciante. Se ele defendesse, ele estaria atuando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para, por exemplo, baixar a taxa de juros para você e garantisse que você tivesse acesso a crédito mais barato e capital de giro. Pode olhar, o deputado nunca apresentou um projeto de lei para conseguir crédito mais barato para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, para o pequeno produtor. Então você, Roberto, que tem um restaurantezinho, o deputado Cristiano nunca fez nada para garantir crédito mais barato para você. Nunca fez nada para reduzir os impostos que você, como pequeno comerciante, paga. Mas ele chega aqui e diz que defende o empreendedor. Tudo mentira para não debater o fim da escala 6x1. Então, antes de entrar diretamente nesse debate, é preciso ficar claro. O deputado aqui é defensor de grande empresário. O deputado aqui é daqueles que ama grande empresário, é daqueles que ama Jorge Paulo Lema, ama o Bradesco, ama o Itaú, ama o BTG Pactual, fala que é da família, mas aí ele defende que a família brasileira, por exemplo, se afunde numa taxa de juros assustadora, que é a maior do mundo, que faz com que hoje a gente tenha 72 milhões de brasileiros endividados. E quando é perguntado sobre o tema, ele foge do tema e vai falar da Coreia do Norte. Deputado, você é deputado pro Pyongyang ou pro Minas Gerais? 15 segundos. Deu 15 segundos. 15 segundos você ficou aí de banco aí. Não tem como você... Vai falar o quê? O cara, o Manuel aí falou tudo certinho. Não tem como você debater com um maluco desse. Ele parece um doente. Vamos ver qual que é a réplica dele ali, ó. Pra gente ter uma conclusão melhor, né? Antes de ficar acusando o camarada. Porque esse cara aí... Caporeza, você agora faz uma pergunta de 5 minutos pra ele e você tem seu banco de dados. Não, como também. já tem o banco, vou usar o banco primeiro pra responder isso aqui que ele falou. Ok? Tem um banco aí, não tem? Tem um banco. Pode ser? Eu vou Pode utilizar ser? pra responder Não, isso é aqui. isso, é isso. Ele pode isso continuar nessa rodada. Tá. Beleza, tá, então. tá. Eu tenho que responder aqui. Tá, 2h20 né? então. 2h20. Ele pesquisou um pouco da minha história, né? Eu acho que estava preocupado com o debate. Pesquisou mal. Você pesquisou muito mal. Se tivesse pesquisado direito, saberia que eu fui um dos poucos deputados que votou contra o aumento de imposto nesse estado de Minas Gerais. E critiquei o governador por causa disso. Eu falei, governador, se o senhor não tem palavra, já que o senhor prometeu na época da campanha que jamais aumentaria imposto, eu tenho. E eu não vou votar essa patifaria. Em relação a leis para a questão do comércio, eu não sou comunista, gente. É o camarada aqui que acredita que o Estado tem um poder sobrenatural, que vai descer anjos do céu para dizer pro Robertinho o que ele tem que fazer na empresa dele, ou o Tchorrô, ou qualquer um outro. Eu não acredito nisso, eu acredito em livre mercado. Para mim, o Estado não é a solução, o Estado é o problema. Falou o cara que vive da mamata do Estado. Deputado estadual e servidor público da Segurança Pública de Minas Gerais. O Estado não foi a solução para a vida dele, não. O cara é o show de estrela do capitalismo, mas só ganha dinheiro vivendo no Estado. Isso aí... Essa senhora, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Acontece que tem uma pessoa aqui reclamando do grande capital, dizendo que o grande capital é beneficiado. Eu vou concordar com ele. É beneficiado sim, pela porcaria do governo Lula. Mas só que ele não fala nada. Por que ele não está criticando essas relações espúrias do atual governo com grandes empresários, como por exemplo a Odebrecht, que agora voltou mais forte do que nunca para mandar a mão no dinheiro público? Ele vai lá e fala aqui, né, de redução de imposto. Ô Jones, você quer que eu pegue o Manifesto Comunista aqui na minha bolsa para falar o que os comunistas falam de redução de imposto? Ou você acha que eu não estudei nada a respeito de comunismo? Você tem coragem de falar, não, mostra aqui pra mim o Manifesto Comunista, o que é que eles falam de aumento de imposto? Aonde o comunismo chega, o que mais tem é aumento de imposto, e não é por acaso. É método deles.
está no Manifesto Comunista de Karl Marx. Eu mostro aqui a página, está na minha mochila aqui, se o Jones quiser, porque eu estudei o comunismo. É por isso que eu não sou comunista. Ele fala que é comunista. Só tem duas opções para ele. Ou ele estudou o comunismo e não entendeu nada, então talvez ele seja uma boa pessoa, ou então ele estudou e entendeu. Então tem que partir do princípio que ele é um canalha, porque ele sabe que todo comunista defende o aumento de imposto. Tem 15 segundos. É muita loucura, né, cara? E esse cara é policial militar, hein? Imagina na rua quando ele tá... Nossa... O Jones quer usar? Não. Pode ir pra pergunta então, próximo. Capoeira. 5 minutos pra você perguntar. Uma pergunta bastante simples. Se, com a aprovação dessa escala 6x1, detalhe, essa escala foi feita por uma deputada, tem o total de uma folha, o projeto. E é de uma falta de inteligência tão grande, de uma burrice, a palavra é essa, que ela não sabe nem fazer conta. Porque ela está defendendo, na verdade, não é o fim da escala 6x1, ela está defendendo a escala 4x3. Ponto. Essa é a realidade. Então seriam 32 horas trabalhadas por semana, 8 horas por dia. E, na verdade, no cálculo que ela fez no projeto, ela colocou 36. Assim, não consegue fazer uma conta de multiplicação, mas é deputada federal. Lamentável isso, né? Não tem o mínimo de preparo. Nisso daí, o que eu falei aqui de maneira bastante clara, os pequenos não vão ter condição de manter o salário da mão de obra qualificada. E eles vão precisar de mais pessoas para trabalhar para não reduzir a produção. Então, o que eles vão fazer? O trabalhador qualificado vai ganhar menos para que eles contratem um desqualificado que vai produzir menos, mas vai pelo menos conseguir aumentar a produção, já que serão duas pessoas trabalhando. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai absorver o prejuízo? É lógico que não. A economia não funciona assim. Ele vai pegar e colocar esse prejuízo no preço embutido do produto final. Então, o trabalhador qualificado vai ganhar menos e vai gastar mais para poder pagar por esse produto, porque a inflação vai deixar todos os produtos. Não entendi. Ele não falou que ia dispensar o trabalhador qualificado e contratar dois menos qualificados? Eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso. Fiquei meio confuso, cara. Bom. Produtos mais caros. Isso aqui é incontornável. Eu não estou falando que sou a favor da escala 6x1. Eu estou falando que ela acabe do mesmo jeito que não tem nos Estados Unidos, onde o trabalhador trabalha por hora. Então lá eles podem negociar. Sem esse negócio de sindicato, né? Porque eu gosto muito de desenho animado. Tem lá o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha tem o sindicato do crime. É a coisa mais redundante que eu já vi na minha vida. Porque para mim ser sindicato já é do crime, né? Porque quem tem que tratar diretamente com o empregador é o empregado. Só que a verdade... Falou o policial militar de Minas Gerais, né? Tá falando o policial militar, servidor público e deputado que trabalha 3 dias na semana só. Falou o cara que é o self-made man. O cara que se fez sozinho, sem a ajuda do Estado, né? Tá falando aí, ó. A verdade é o seguinte, ele sabe muito bem que as grandes empresas não vão quebrar, porque elas têm dinheiro para poder manter isso. Então ele defende, e ele não está errado quando ele fala, se a gente reduzir isso daqui, a grande empresa vai se manter. Você sabe quem é que vai morrer? É o pequeno e médio. São eles que vão morrer e é com eles que eu me preocupo. Esse aqui não se preocupa, porque ele não sabe o que é ter uma empresa e arcar com a responsabilidade de um empreendimento. Ele sempre foi funcionário público a vida inteira. Mas você não é policial militar, Cristiano? Meu Deus do céu, que doideira esse debate, cara. É muita loucura. Não é que eu tô puxando o sardinho pra um lado, não. Mas o outro lado tá mais coerente que o cabo aí, ó. Pelo amor de Deus, né? Em vez... Por que você fez... Responder aí. 5 minutos. Ficou 2h30 pra você. Ok. Vamos lá. Eu quero dialogar com a minha fala anterior. Repare, Roberto, eu tomei a liberdade de usar seu exemplo e eu falei que o deputado Cristiano nunca fez nada para baixar a taxa de juros para micro e pequenos comerciantes como você. Na resposta do deputado, ele confirmou que ele nunca apresentou nenhum projeto de lei, porque eu li todos os projetos de lei dele, e o deputado só fala de coisas sem importância, então ele nunca apresentou nenhum projeto. Aí na resposta dele, ele falou assim, eu votei contra a proposta do Romeu Zema de aumentar o ICMS para chamados produtos supérfluos, né? E aí refrigerante, cigarro e não sei o quê, isso ia aumentar a arrecadação em 1 bilhão
de reais. E aí, de fato, o deputado votou contra. Só que agora o mesmo Romeu Zema conseguiu aprovar um projeto de lei para ampliar as desonerações fiscais de 2025 até 2028, que vai tirar dos cofres públicos de Minas Gerais, presta atenção, gente, 95 bilhões de reais para as grandes empresas, inclusive várias delas grandes empresas de mineração, que tem vários casos de destruição ambiental e que não estão gerando emprego, nem desenvolvimento tecnológico, nem nada disso em Minas Gerais. Só ano que vem, presta atenção nesse dado aqui, só ano que vem essa medida aprovada pelo governo Romeu Zema, que o deputado Cristiano não fez nada para ser contra, vai deixar de arrecadar 28 bilhões de reais só para as grandes empresas. Aí você vê, não, eu defendo o micro e pequeno, defendo o micro e pequeno. Aí não tem dinheiro para pagar o professor, não tem dinheiro para pagar o policial, não tem dinheiro para mandar para os hospitais. Esse Romeu Zema é um dos piores políticos que tem no Brasil. É o pior político. Eu não conheço os outros com tanto afinco. Mas o que ele tá fazendo em Minas Gerais, você pega com o seu... eu sou do sul de Minas, se eu for para Belo Horizonte, eu tenho que passar em 8 pedágios. 8. Eu deixo mais ou menos em torno só de ida daqui, tirando a gasolina e a despesa, só de pedágio, eu deixo quase 200 reais. Ele privatizou as estradas de Minas Gerais todas. Quase todas, para ser mais sincero. Ele privatizou quase todas as estradas. Minas Gerais tem o pior salário dos professores. Minas Gerais tem o pior salário dos enfermeiros. Minas Gerais tem o pior salário dos auditores fiscais da federação inteira. Minas Gerais está com as piores estradas. Não é? Pode buscar no Google aí, ó. Romeu Zema aumentou o seu lucro exponencialmente. O patrimônio dele está triplicando. Deu isenção para o Salim Matar de acho que foi de 1 bilhão que deu isenção para o Salim Matar. Localiza dele. O Romeu Zema está destruindo as serras onde tem os minérios. E esse deputado aí, que é policial militar, em vez de proteger a sua corporação, os seus amigos de farda, ele luta contra os seus amigos, seus companheiros, seus trabalhadores de farda. Porque esse dinheiro podia ser investido na melhoria dos salários dos servidores da segurança. Mas não. E com certeza com certeza para quem tá ganhando 200 mil por mês, tá muito bom, né? É engraçado, né? Veja, a duplicação da BR-318, né, chamada Rodovia da Morte, segundo os cálculos do próprio governo de Minas Gerais, custa 9 bilhões. Nunca foi feito. O governo vai abrir mão de arrecadar de imposto, ano que vem, de grandes mineradoras, boa parte delas, inclusive empresas estrangeiras, 28 bilhões. É dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. É dinheiro suficiente para duplicar a BR aqui de Uberlândia até BH, resolver esse problema, esse gargalo estrutural na infraestrutura de Minas Gerais. Minas Gerais já foi conhecida como o estado com as melhores rodovias e estradas do país. Isso se acabou. Então, em vez de investir para garantir melhor infraestrutura, melhor circulação de pessoas, para reduzir mortes no trânsito, está indo, ano que vem, 28 bilhões para o lucro das grandes empresas e o deputado Cristiano não fez nada. Aí ele fala assim, eu sou contra a escala 6x1. É contra porque nunca apresentou um projeto de lei. Aí vem aqui com demagogia, dizer assim, não, pequeno vai quebrar. Qual pequeno vai quebrar? Porque, veja, se você for pegar, aí entrando diretamente na resposta, inclusive ele finalmente falou das grandes empresas, né? Sentiu a pressão, aí falou, as grandes empresas não vão quebrar. Que bom, né, deputado? Que você finalmente admitiu, né? Já... Quem sabe você nunca começa... neguei isso. Sem interrompimento. Não fique nervoso, não. Não fique nervoso, meu cara. Não fique nervoso, não. Sem interromper. Para meu tempo aí. Te dá 10 segundos, vai? Pronto. Fique nervoso, não. Se acalme. Então, finalmente, ele começou a falar das grandes empresas. Já, quem sabe, ele acorda para a vida e descobre que o Brasil se cobra uma das maiores taxas de juros do mundo contra o pequeno e o microcomerciante. Aí ele vai dizer, não, o livre mercado. O livre mercado é assim, viu? Deixa eu explicar para vocês como é que é o livre mercado. Você chega no Bradesco para pedir um empréstimo. O Bradesco vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Se você não quiser, você vai pro Itaú, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Se você não quiser no Itaú, você vai pro Bradesco, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro Santander, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro BTG Pactual, que também vai cobrar uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí você vai pro Banco do Brasil, que também tá cobrando as maiores taxas de juros do mundo, porque o Banco do Brasil tá no cartel bancário. Erro do governo Lula, que Bolsonaro também fez.
Do ponto de vista da taxa de juros para o brasileiro, o governo Lula e o governo Bolsonaro não tem diferença nenhuma. A minha diferença é que eu critico o Lula, mas você não consegue criticar o Bolsonaro, porque você, quando não está amando grande empresário que explora o povo, você está amando o Bolsonaro, o trabalhador nunca. Aí você veja, as micro e pequenas empresas, elas vão ter um custo a mais, isso não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, dado que a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, na escala 4x3, vai, no mínimo, gerar 2 milhões de empregos de saída. O que é que isso significa? Isso significa o aumento da demanda, né? Existe a demanda e a demanda agregada. A demanda agregada é basicamente o que existe disponível de renda das pessoas e famílias para consumir, mas o crédito disponível na praça. A partir do momento que aumenta a demanda, você vai vender mais. Então vai vender mais na tua loja, vai vender mais na tua loja. Esse aumento de demanda provoca um aumento maior da massa de lucro e vai fazer com que você, mesmo tendo um custo a mais, não tenha nenhum prejuízo no seu negócio. É claro que a gente não pode só acabar com o fim da escala 6x1. Tem uma série de outras medidas econômicas que, inclusive, a gente conversou aqui ontem, várias delas. Medida para reduzir o custo da energia elétrica, medida para reduzir a taxa de juros, medida para reduzir a desnacionalização da economia brasileira, que a gente vai poder debater no decorrer do programa. Boa. Beleza? Você vê que o cara, tudo bem, você não precisa concordar com ele, amar ele, mas o que ele fala ali faz mais sentido, né? Mais coerente, né? O outro é muito louco, sabe? Parece que o cara tá chapado. É possível. Vamos dar uma continuadinha pra ver o que vai ser a pauta do outro aqui, ó. Você entendeu aqui, né? Entendi. Teve uma interrupçãozinha, eu deixei seguir mais 10 segundos aqui pra... Sua réplica. Bem, eu fico, evidentemente, muito chateado de ver uma pessoa me colocar como defensor de grandes empresas, sendo que eu o desafio agora nesse momento, já que ele falou que pesquisou minha vida, a mostrar uma única fala minha para beneficiar as grandes empresas. Agora ele está reclamando dessa isenção que o Zema fez no estado de Minas Gerais, dizendo que vai deixar de arrecadar 28 bilhões. Sabe por quê? Porque como ele nunca produziu nada na vida dele, ele acha que se ele for dono de uma empresa e o imposto estiver alto aqui, ele vai continuar aqui pagando esse imposto alto e fica por isso mesmo, entendeu? Ele não entende que o empresário ele pega e vai para outro estado, se não for para outro país, como aconteceu nos Estados Unidos. Meu amigo, se o cara tá achando que tá ruim, vai... Ó, vou ensinar alguma coisa pra você. Entendeu? Você que fez o concurso, tá na Polícia Militar. Se você não tivesse entrado na vaga que você fez, se não tivesse feito concurso, tudo bem que você fez o concurso, você passou, e se não tivesse aceito a vaga, outro pega. É igualzinho na economia, não existe espaço vago. Tudo é ocupado. Ainda mais na economia, onde tem dinheiro. Onde muitos foram para China, onde a mão de obra é escrava. E lá é comunismo, né? Então a gente sabe muito bem como é que é o regime chinês. E tem vídeo no meu canal aí, ó, sobre a China aí, ó. Pra alguém que tiver com dúvida, falando que tem um trabalho escravo. O chinês tá ganhando mais que o brasileiro, mas lá que tem trabalho escravo. Tem o pior do capitalismo, o capitalismo mais agressor e o pior do comunismo para tratar a população sem o mínimo de liberdade individual. Então, ele sim é um grande defensor do grande capital. Mas ele não percebe, porque ele não consegue raciocinar. A engrenagem do cérebro dele é tão danificada por ideologias totalmente antiquadas como a ideologia comunista, que ele não consegue perceber o óbvio, que essa postura dele de acreditar que tudo se resolve na base da caneta, ele critica o político, mas ele acha que o político é a salvação para a vida dele, que o político tem que promover as mudanças sociais, porque é assim que... Mas o que você está fazendo então na Assembleia Legislativa? É sério mesmo que você está falando isso? Não, você tem que explicar, você tem que voltar para as redes sociais e explicar direito essas coisas que você está falando. Para que eu vou votar num político se não vai transformar a vida das pessoas? Então você está fazendo o que lá na Assembleia Legislativa? Está botando dinheiro na cueca? O que você está fazendo na Assembleia? Agora eu quero entender o que você está fazendo na Assembleia Legislativa, se você é um político. Para que serve você lá aí na Assembleia Legislativa? A gente tem que fazer um mutirão aqui, um baixo-assinado e tirar você da Assembleia Legislativa. Ué, o que você está fazendo lá então? Acontece com o comunismo. Você concentra poder na figura do Estado para que o Estado acabe diminuindo as desigualdades sociais. Isso aqui é uma questão de método, tá bom? Ele não consegue entender que essa medida vai quebrar as pequenas e médias
né? Mas as grandes não vão quebrar porque elas têm estrutura para manter isso. Então, na prática, ele não consegue perceber que quem defende grande empresa é ele. E quem está preocupado com as pequenas e médias sou eu. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui para ele. Já está na hora de perguntar? Não, guarda ela aí então, que Vou é guardar. só réplica aí. Ok. Pode encerrar já tudo? Tá, então... Então, aqui, ó, Agora Cristiano a gente tinha vai pra 2,30, terceira pergunta. Né, tinha 2,30 de haver. Agora ele teria Mais um 3 meio, minutos, um minuto. 3 minutos para É. tréplica, né? Um Vai minuto. ficar 1 minuto. 3h30 agora. Tá. Pessoal, então é isso aí. Vamos parar um pouquinho aqui, já tá em 32 minutos. A gente vai esse debate a gente vai continuar, a gente vai fazer em parcelas. Entendeu? Mas antes disso, não se esqueça não. Se inscreva no canal, deixe o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e valeu!